Vamos dar a partida Isso. nesse barco. Vamos. Bom, infelizmente eu não acompanhei as palestras anteriores, mas o Jorge me chamou essa semana, né, que a gente falou com uma questão de agenda, e tem tido uma preocupação importante em trabalhar questões mais práticas relacionadas à abordagem, né, do paciente em crise. Jorge, você quer abrir? Eu já estou aqui pondo o bando de para andar. Ok, professora, então vou passar a bola para ti, né? Agradecer muito a tua participação no nosso evento. Tá. Professora Justiane Cabral. Então, assim, a intervenção em crise, apesar de a gente usar esse termo muito para crise suicida, né, e ter toda uma área de estudo, a suicidologia, que inclusive nesse final de semana está tendo um congresso, né, relacionado a essa área de inscrição gratuita pela internet, é um congresso online, então quem quiser procurar aí ainda dá tempo. Ela é uma área que está relacionada ao estudo do comportamento suicida, que nasce lá com um livro clássico, né, do Durkheim, que chama Suicídio, né, que é um livro que fala do comportamento suicida relacionado à sociologia. Né? Então, acho que esse livro super vale ser lido, ele é um livro de linguagem fácil, é um livro gostoso de ler até, né? E é um livro muito atual, se a gente pensar no contexto social que vulnerabiliza a pessoa a chegar a um ato que possa dar fim, né, à sua vida intencionalmente. Então, esse é um outro ponto que eu acho que é importante, é a gente pensar na definição, né, do que seria um suicídio. E aí tem alguns autores que consideram, né, algumas definições possíveis, mas uma delas, e que vai interferir na nossa avaliação desse paciente, é a que diz que o suicídio, a tentativa de suicídio, o ato suicida, ele precisaria ter uma ação deliberada, quer dizer, uma ação perpetrada pela própria pessoa e com uma intenção de matar-se. Tá? Então, se a gente for olhar para essa definição, na verdade, a gente vai considerar que as intervenções mais técnicas, elas têm que partir dessas duas avaliações, né? Uma intenção e um ato voluntário, tá? E isso dá várias discussões, né, do ponto de vista filosófico, existencial, psicológico até. No contexto da intervenção em crise, na verdade, em alguns casos, a nossa abordagem vai ser, inclusive, de gerar uma consciência nessa pessoa a respeito do movimento, às vezes não consciente, de colocar a própria vida em risco. Tá? Então, como a gente está falando aqui, tem uma plaquinha que eu até achei interessante, ela está perto de mim, que ela diz silêncio, né? Então, como esse tema é um tema silencioso, e aí, gente, quando a gente fala que o tema é silencioso, o fato da gente estar agora falando disso não necessariamente faz o tema não ser silencioso, tá? O tema é silencioso no sentido de que, no geral, é difícil uma pessoa se deparar com um outro, com um discurso suicida, e ouvir sem preconceito, né? E ouvir sem julgamento, e ouvir sem um desconforto que praticamente torna inviável essa fala. Então, eu acho que isso precisa ficar claro, né? Por quê? Porque a gente, enquanto profissional, precisa, na verdade, se permitir falar muito a respeito disso. Eu vou tentar ficar sem máscara, porque não tem ninguém aqui no corredor, eu acho que essa coisa de máscara fica muito impessoal. Então, a gente, como profissional, a gente precisa ter uma consciência de que nós também vamos ter reações, né, a esse tipo de comportamento.
Então, a gente se especializar, a gente estudar, a gente discutir, a gente fazer supervisão, né, são formas da gente se apropriar das nossas próprias dificuldades relacionadas ao tema, para facilitar quando a gente estiver diante de uma pessoa a ser assistida, a gente já está um pouco mais leve, né, desse primeiro impacto. Então, a intervenção em crise, ela tem essas definições. E quando a gente vai fazer uma avaliação de um paciente, então a gente tem toda uma sequência de questões que a gente precisa perceber, avaliar, de alguma forma compilar, para depois a gente ir com esse paciente construindo um plano terapêutico com ele, né? Então, alguns pontos que são importantes, eu vou repetir, talvez, mas eles são muito importantes, a intencionalidade do ato, tá? Então, assim, o quanto aquela pessoa tem uma fantasia ou uma decisão cognitiva, um pensamento fixo, ou às vezes até meio delirante, de morrer por suicídio, tá? Então, essa é a intencionalidade, que ela pode ficar constante ao longo da vida, mas que nem sempre ela vai estar ativa. Quer dizer, assim, a pessoa pode ter uma intenção de morrer por suicídio, sem ter, naquele momento, um planejamento suicida, tá? Então, pode ser que a gente passe anos com um paciente que tem esse perfil, né? Um paciente onde a linguagem dele, a fala dele, a solução, né? Como se ele tivesse assim, ó, eu posso pensar nisso como uma solução possível, né? Então, o fato de uma pessoa trazer a possibilidade do suicídio como algo na sua vida, não necessariamente vai gerar no profissional que está atendendo essa pessoa uma atitude de intervenção urgente. Urgente no sentido assim, então porque a pessoa falou tem que internar, então porque a pessoa falou a gente vai falar só disso, porque isso pode fazer parte do imaginário dessa pessoa, né? E a gente vai tratar disso com todo o cuidado, com todo o jeito, mas a gente vai tratar disso como um sintoma, né? A gente não vai olhar para isso e pensar, essa pessoa é um suicida, tá? E esse ponto ele é interessante porque o Durkheim, ele vai colocar, do ponto de vista social, que nós somos todos potencialmente suicidas, né? Que qualquer um de nós, que de alguma forma for colocado ou se colocar, né, aí da outra discussão filosófica, numa situação onde exista uma vulnerabilidade social tal, onde gere em nós uma sensação de não existência, isso pode nos colocar diante de uma crise suicida, tá? Então, claro que eu estou reduzindo, né? É um livro relativamente grossinho, assim, mas quando eu começo a falar disso, é que quando a gente vê uma pessoa trazendo isso como uma fala, a gente não pode, né, ou a gente não deveria, ou seria interessante que a gente tentasse não colocar essa pessoa como um outro totalmente diferente de mim, um outro que quer coisas que eu nem penso, que o outro que está alheio às minhas crenças a respeito da vida, né? Esse outro é um outro, na verdade, humano como nós. O outro ponto é a gente avaliar como que essa pessoa que está ali naquela situação, ao longo da vida, lida com situações de estresse, tá? Então, assim, se a gente tem uma pessoa mais impulsiva, né, quer dizer que ela tem uma dificuldade de fazer uma reflexão a respeito de uma situação, que ela tem uma dificuldade de fazer uma avaliação da realidade, ou que ela tem uma dificuldade de conferir rede de apoio, de criar estratégias de tempo de autoproteção,
essa é uma pessoa que tem um risco, né, mais relacionado ao que a gente chama do suicídio exitoso, e que é uma expressão assim que eu acho bem perigosa, né? Porque ela dá uma ideia de que o sucesso é quando a pessoa consegue, né, se matar. Eu vou pedir desculpa porque eu acho que está um ruído, e se vocês não estiverem conseguindo me ouvir, vocês me falam, porque o ruído eu não consigo tirar, tá? O outro ponto que é interessante é nessa avaliação inicial e nesse primeiro contato, a gente avaliar se é uma pré-tentativa, quer dizer, uma pessoa que está pensando a respeito, ou que está verbalizando isso de uma forma mais insistente, ou se é uma pós-tentativa, né? Porque a gente tem como dado de estudo que tentativa prévia é fator de preditor de risco de suicídio. Quer dizer, o fato da pessoa já ter tentado suicídio, na verdade, está relacionado a um maior risco de suicídio. Diferente daquilo que a gente, socialmente, do ponto de vista leigo, a gente acaba reproduzindo no nosso pensar, né? Que é assim, se quisesse se matar, teria tentado de uma forma eficiente. Se tentou se matar e pediu ajuda é porque realmente não quer morrer. Quer dizer, nenhuma dessas falas, elas são corroboradas quando a gente vai fazer um estudo a respeito das pessoas que tiveram sucesso em tentativas de suicídio efetivas, tá? Então, apesar da gente ter um número significativo de pessoas que tentam e tentam mais de uma vez e não morrem por suicídio, tentar se matar é um fator que diz de risco de suicídio de uma forma importante, tá? Então, acho que isso é muito importante a gente se lembrar. Então, eu falei de impulsividade, de tentativa prévia, e dois outros pontos. Planejamento. Então, quando eu falo do paciente, tanto o que está pensando quanto o paciente que já tentou, eu preciso avaliar o planejamento, tá? Se esse paciente tentou porque ele tinha acesso a algum método, mas que ele não pensou muito a respeito, ele só foi lá e fez. Eu tenho que avaliar se esse paciente fez um estudo, se ele acreditava que a forma que ele tentou seria exitosa, tá? E aí não tem a ver com o que eu acho. Então, o paciente ele pode fazer uma tentativa que objetivamente não seja tão eficiente, mas que no imaginário dele ele considerava que aquela forma de tentar se matar era efetiva. Esse é um paciente de risco, tá? E a minha intervenção não é dizer, olha, esse jeito que você tentou aí, sinto muito. Isso é totalmente contraindicado, tá? Eu vou junto com ele investigar essa fantasia. O outro ponto é a rigidez de pensamento. Quer dizer, o quanto essa pessoa tem uma dificuldade de reavaliar a situação que ela está vivendo e de fazer uma prospecção de uma solução mais favorável, tá? E, de novo, não é o que para mim seria uma situação de fácil solução ou de difícil solução. É o que para aquela pessoa é vivida como uma situação de difícil solução ou sem saída, tá? Então, assim, é um apanhado geral a respeito do tema mesmo, dessa primeira avaliação, que vale tanto para uma tentativa já efetivada, quanto para uma tentativa fantasiada ou planejada, tá? Então, tudo isso a gente vai ter que avaliar. E no paciente que já fez uma tentativa, ou que já fez mais de uma tentativa, a gente também tem que avaliar a progressão de método. Quer dizer, que tanto que esse paciente está rebuscando o método, que tanto que ele está progredindo para métodos mais arriscados, ou que possam ter uma efetividade maior de êxito numa tentativa, tá?
E o outro ponto é que tanto que essa pessoa tem ou não um arrependimento a respeito do fato de ele ter tentado ou de ele ter conseguido ou não. Quando a gente estuda isso, a gente pode achar isso assim, meio clichê, né? Ah, mas eu vou lá investigar uma pessoa que tentou se matar e sobreviveu, e ela realmente vai dizer que ela quer se matar de novo, ela vai estar meio fazendo uma cena, ela vai estar fazendo birra, ela... Gente, é muito difícil a gente chegar no sofrimento do outro, né? Então, intervenção em crise é muito arriscado a gente escolher, né, o que é sério, o que não é, o que a gente acredita que não é, o que é válido, o que não é. Então, eu acho que esse roteiro ele é super importante, porque uma vez que eu tenho ele, primeiro, eu estabeleci um diálogo com essa pessoa, né? Então, a intervenção em crise, ela tem muito a ver com a gente estabelecer uma relação com a pessoa em sofrimento. Tá? E o outro ponto é a gente ter bastante cuidado de não se apressar em ficar dando solução óbvia. Do tipo, nossa, mas você é uma pessoa tão inteligente. Nossa, mas tem tanta gente que gosta de você. Nossa, mas sua vida tem uma vida tão longa pela frente. Gente, esse tipo de intervenção, ela não é profissional, tá? Porque ela está trazendo um senso comum que pode estar justamente indo contra aquilo que está... Quer dizer, ela pode estar enfiando o dedo na ferida justamente daquilo que gera um sofrimento da pessoa. Trazendo de novo essa visão sociológica, no geral, pela visão sociológica, o risco de suicídio está relacionado ao sentimento de não adequação, né? Seja por uma questão de eu não me sinto bom o suficiente para me adequar, ou seja uma questão de o mundo é ruim o suficiente para eu não querer me adequar a ele. Estou fazendo uma redução, mas é só para a gente ter uma noção de que a gente precisa ir estabelecendo uma intervenção onde praticamente uma das dicas é: eu vou tentar usar para pactuações o vocabulário usado pelo paciente, tá? Então, se a pessoa nomina a experiência dela como desesperançosa, eu vou respeitar, eu não vou justificar, eu não vou dar uma outra solução. Eu vou dizer, sentindo-se desesperançoso ou desesperançosa, você considera que seja possível a gente tentar ajuda? Que seja possível você aguentar um pouco mais? Que seja possível você aceitar, olhar para isso junto comigo? Entende? Assim, então a gente vai validar a experiência subjetiva da pessoa e pactuar a partir daquilo que ela nomina como experiência subjetiva dela, tá? O Jorge trouxe para essa semana a palavra desespero, né? E aí eu vou jogar uma bola que eu não sei que tanto que eu vou quicar ela, e pode ser que eu deixe pro Magno dar conta dessa bola depois. Que assim, o desespero como uma experiência psíquica, uma das coisas que ele costuma estar relacionado é com uma certa dissociação psique-corpo. Tá? Então, a experiência do desespero é uma experiência onde essa angústia não tem corpo, né? onde essa sensação de eu estar me perdendo, de eu estar me desfazendo, ela não tem continente. Tá? E aí, se a gente pensar numa psique física, né, no sentido de que é uma psique que é contida por algo, e é contida por um ego, e é contida por uma estrutura, esse ego é corporal, ele é corporificado, né? Ele tem borda. Magno, eu te dou toda a liberdade de você ajustar essa minha fala depois, tá? Então, assim, quando a gente fala do desespero, mesmo que a gente não esteja falando de uma pessoa que tem
um ego psicótico, né, uma estrutura psicótica, ela está numa experiência dissociada psicofísica, tá? Então, por exemplo, a gente tem que ter, eu sou psiquiatra, a gente tem que ter bastante cuidado como é que a gente vai interferir do ponto de vista até medicamentoso. Porque, às vezes, a gente vai escolher uma medicação que para o paciente parece muito boa, mas que acentua a dissociação. Né? Então, por exemplo, talvez o Magno vai trazer alguma coisa da bioenergética, que eu não conheço muita coisa teórica, eu só sou uma curiosa e eu acho interessante. Eu tive um professor na faculdade, né, que o Magno pode conhecer, que é Ai, gente, deixa eu ver se eu vou lembrar. E que ele trabalhava com Mauro. bioenergética. Mauro. Isso, Mauro. Sabia que você conhecia ele, né? Que ele é ótimo. Mauro foi meu supervisor durante mais de 5 Ah, anos. que privilégio seu, né? Sim. Que privilégio. Sim. Então, o Mauro, ele dava aula de epidemiologia para a gente na UFG, mas ele de vez em quando sequestrava a gente, levava lá para o estúdio dele e colocava a gente para sentir esse corpo, né? Então, a bioenergética trabalha bastante, né? Isso, trabalha corpo, trabalha expressões, né? Que dão lugar para o corpo. E o desespero, ele tem muito a ver com o não corpo, né? É quase um não suportar a experiência do corpo, às vezes, tá? Então, apesar de, às vezes, a gente precisar usar medicações para intervenções agudas, uso de longo prazo de medicações, principalmente, né, os benzodiazepínicos, são medicações que elas podem acentuar essa experiência da dissociação psíquica, tá? Porque a pessoa meio que não sente, ela fica meio anestesiada no sentir emocional, tá? Então, eu acho que esse é um ponto. Então, quando a gente, né, apesar de ser junguiano, se vê diante de um paciente assim, esse paciente precisa respirar, né? Esse paciente precisa falar mais devagar. Esse paciente precisa sair de uma posição da criança desesperada, né? Mesmo que seja uma criança, ele precisa pausar, ele precisa se apropriar da própria história dele, né? E o que o profissional tem que fazer? Ficar com a pessoa. Não entrar numa angústia de solucionar a experiência de desconforto necessariamente da pessoa, tá? Claro, gente, eu estou dando uma palestra, eu tenho um grande risco de ser mal interpretada, tá? Mas o que eu estou dizendo, ficar com uma pessoa em desespero não é se desesperar junto com ela, tá? É ser você algo que é um objeto constante, que suporta a relação com a pessoa e que não se deixa ser seduzido pela relação com o desespero, tá? Porque qualquer uma dessas pessoas está num sofrimento humano, tá? Não tem nenhum de nós e nenhuma pessoa que vocês forem atender que não esteja no sofrimento humano. E aí eu vou fazer uma ponte, né? Quando a gente fala de pandemia, por exemplo, né? Por que a pandemia gera em nós tantas reações quase irracionais? Porque, de certa forma, a pandemia não é uma experiência que esteja registrada no nosso inconsciente. Ou no nosso inconsciente mais superficial, mais próximo da nossa consciência. De alguma forma, não existe um registro prévio de solução. E aí eu vou trazer de novo para essa ideia do corpo, e eu estou achando maravilhoso que o Magno está aqui hoje, porque eu vou poder explorar isso e depois ele vai consertar tudo que eu falar do jeito que não é bem assim.
O mundo virtual, não esse que a gente está aqui agora, em que a gente está tentando, a partir de uma busca voluntária, estabelecer uma relação com o outro, que é diferente do mundo virtual que a gente andava, que era, eu busco no mundo virtual uma forma de eu estabelecer uma relação superficial com o outro. Né? Então, a pandemia ela trouxe essa virada, né? Por estar exposto praticamente a muitas experiências virtuais, manter uma experiência virtual qualificada faz com que eu tenha que priorizar as experiências virtuais que fazem sentido. Né? Porque isso cansa, porque isso desgasta, porque isso altera, né, o meu funcionamento biológico, porque isso me faz dormir pior, porque isso não me dá descanso. Então, a gente estava no funcionamento onde eu busco o maior número de estímulos, mas eu não aprofundo as relações nesses estímulos. Então, o que isso vai gerando, gente? Várias experiências de desconforto não identificadas, não conscientizadas. Então, se você perguntar para uma pessoa que está lá na frente da televisão, mudando o canal toda hora, por que você mudou esse canal? Porque eu não gostei da programação. O que estava passando? Quer dizer, a pessoa foi afetada e ela nem sabe pelo quê. A pessoa fez uma reação de fuga de um estímulo que ela nem chegou a processar esse estímulo de uma forma consciente. Então você vê quantas vezes com acessos ao Instagram, ao Facebook, ao Twitter, às séries, às curtas, às músicas do Spotify, quer dizer, tudo isso que faz a gente girar a roda rapidamente, quantas vezes no dia nós somos afetados e a gente não se dá o direito de dizer, não gostei. Não gostei porque essa cena me afetou, ou não gostei porque estou cansado e eu nem deveria estar mais vendo isso, né? Na verdade, eu não deveria estar fazendo nada. Então, todo esse processo da gente não ter consciência daquilo que nos afeta, da gente não trazer isso para a palavra ou para uma imagem que eu consiga identificar. Tá, eu mudei de canal, estava no canal tal, estava passando um programa tal, que eu tive uma primeira imagem e eu achei que ou era estímulo demais, ou era uma coisa muito boba, ou não conversava com o meu humor hoje, né? Então, gente, na vida, isso é importante. Isso não é importante para os pacientes, isso é importante para nós. Porque numa sessão terapêutica, nós somos a pessoa que vai dizer, calma, o que foi mesmo que você disse? Você passou rápido por essa fala. Como é que isso começa? E aí, né, pensando em intervenção em crise, como é que se matar entra no vocabulário de alguém? Eu acho essa pergunta um tanto instigante. E aí, trazendo para o Jung, para que suicídio entra no vocabulário de alguém? Para que nós, numa sexta-feira à noite, fazemos uma escolha consciente, seja lá que historinha que a gente criou para dizer que a gente era obrigado a estar aqui, mas a gente fez uma escolha de estar olhando para esse tema. E aí, gente, não vamos em clichês, tá? Não vamos entrar numa de, é porque inconscientemente todo mundo pensa em se matar. Não. Por quê? Trazendo isso para o Jung fala de dois movimentos muito interessantes, né? Que é o movimento da regressão psíquica e da expansão psíquica, ou da progressão psíquica.
tá? Esse texto do Jung, eu acho que ele conversa muito com o texto da Melanie Klein, não sei quem aí conhece, que fala sobre a posição esquizoparanoide e a posição depressiva, que dentro da posição depressiva existiria a posição maníaca. Então, nós estamos vivendo um tempo em que, para nós não tocarmos as nossas dores, a gente consome, né? Então, a gente vai, por exemplo, adquirindo cada vez mais conhecimento, sem dar tempo da gente aprender a usar aquilo, para a gente se apropriar daquilo, para aquela fala ser introjetada, para ela estar nas nossas células. E aí o Rachane vai entender muito isso. Então, o mundo de mais cursos, mais conhecimento, mais desempenho, mais atualidade, mais informação, ele é um mundo que funciona no movimento meio multiforme. E ele dá para a gente uma falsa ideia de progressão, uma falsa ideia de expansão. Então, a gente pode até entender é sempre uma palavra arriscada, mas eu vou usar ela mesmo. A gente pode até entender por que a gente vive tantas depressões e tantas ansiedades. Por quê? O que a depressão faz? Ela faz um movimento de regressão psíquica. Ela diz assim, ó, acabou a energia para olhar para fora, agora você vai olhar para dentro. O que a pandemia fez com o mundo? Né? Deixou todo mundo dentro de casa. Olha, agora você vai olhar para as pessoas que moram com você. Agora você vai olhar para a sua despensa e ver se você tem comida, porque você não vai dar conta de sustentar fast food para sempre. Né? Agora, sua empregada não pode vir, você vai ter que se organizar e lavar sua roupa, lavar sua calcinha, que seja, né? Então, de certa forma, nós estamos vivendo como sociedade, como mundo, um movimento de regressão, tá? E o movimento de regressão, ele é um movimento que ele deixa a gente no escuro. Por quê? Porque não tem muito para onde a gente se distrair. Então, no processo terapêutico, a gente vê bastante, né? As pessoas chegam e elas vêm para a terapia porque elas precisam falar de alguma coisa. Elas vêm falar para a terapia porque o mundo ruiu. Elas vêm para a terapia com uma urgência da fala. E aquilo vai, até uma hora que ela começa a esvaziar esse discurso conhecido. E é muito comum que nessa fase as pessoas se digam deprimidas. Elas se digam sem energia, elas se digam sem vontade. E tudo isso a gente precisa acompanhar, porque esse movimento de regressão, feito de uma forma cuidadosa, atenciosa, ele é o canteiro para um movimento de expansão. Tá? Então, quando a gente pega a pessoa numa crise, né, suicida, de alguma forma eu poderia generalizar, é um risco, mas eu vou me arriscar, porque minha bateria vai acabar e eu vou ter que subir para colocar, para carregar, para tentar voltar daqui a pouco para a discussão, é que a pausa que a psique está pedindo, né, ela vem ou num suspiro, numa angústia de eu quero viver, mas não sei como, ou ela vem já que eu não sei como viver, então eu não vivo de jeito nenhum. Tá? Então eu vou pausar aqui, né? Eu vou convidar o Magno para trazer a fala dele. Vou colocar meu telefone para carregar, daqui a pouco eu volto e dou uma olhada nas perguntas e tento estar junto para responder. Tá bem? Beleza. Beleza, Jussane. Grato pela início aí tão interessante, né? Com tudo que você traz, realmente acho que vai fazer muita sintonia com o que eu vou trazer também, só que talvez eu vá usar, acho que eu vou usar aí um pouco de uma outra linguagem, né? Sim. E um pouco mais própria da minha prática mesmo, sabe?
mas eu acho que eu quero fazer muito mais uma soma com tudo que você trouxe do que uma coisa competir com a outra, porque a gente está falando a mesma coisa, né? Então, pessoal, muito auspicioso esse convite do Jorge, eu achei quando ele me convidou, e já logo me perguntei o que isso tem a ver comigo, né? Porque me vem esse tema aí, como se eu não estava esperando, né? E de repente me aparece esse tema como um convite para falar, e eu acho isso sempre muito auspicioso. O que isso diz de mim, né? Qual parte minha está vibrando, né? Está sintonizada, está significando de alguma forma a questão do suicídio, né? Então eu olhar para o suicídio em mim, eu olhar para quando eu tenho vontade de morrer, ou quando eu quero me matar, ou quando eu já quis fazer isso, né? Como a Jussane apontou em algum momento, né? Quem nunca pensou em se matar, ou, né, para alguns algo tão hostil e assustador essa ideia, mas por outro lado, quem nunca pensou em deixar de viver, ou quem nunca pensou em morrer, né? É realmente algo muito mais comum do que a gente imagina, embora pelo tanto que é assustador o tema, as pessoas fazem esse tipo de resistência, como a Jussane também apontou, com relação ao assunto. Talvez nunca o índice de suicídio esteve tão alto por todo o mundo, né? E talvez nunca teve tão fácil você encontrar recursos para se matar. E principalmente no mundo aí da globalização e da internet, facilita demais, e tem grupos para isso de WhatsApp, tem grupos disso em tudo que é rede social, né? Então, é um assunto que está aí e que deve sim ser tratado e pensado. Bom, eu quero fazer uma ligeira introdução, só para situar como foi para mim receber o convite de falar aqui para esse grupo, da minha, vamos dizer assim, da minha perspectiva, digamos, da minha lida com o suicídio, ou como disse a Jussane, da intervenção em crise, né, no desespero. Eu trabalho com isso, eu tenho clientes que já passaram por isso e que não foram então exitosos, não é? Como a Jussane disse, aquela expressão técnica, né? Uma tentativa exitosa, no caso esses meus clientes não foram, por isso eles chegaram até mim, né? Eu disse para o Jorge, eu quero te explicar aqui um pouquinho como que eu trabalho, porque para você ver se é pertinente a minha fala dentro de um projeto como esse que você está trazendo. Porque é uma fala, a minha fala, eu creio, não tão convencional, né? A minha abordagem, minha perspectiva, não é muito das convencionais para isso, eu dizendo para o Jorge, né? Porque assim, eu não tento demover a pessoa da ideia de se matar. Bom, então eu sou psicologista, psicoterapeuta há um tempo, né? Trabalho com vários recursos dentro da psicoterapia, recursos de base analítica, recursos de base comportamental. Eu tento usar a complexidade que isso tem para abordar o fenômeno complexo que é o ser humano, né? Então tá. Então, quando a pessoa me aparece com essa ideia, com essa queixa, ou já vem uma pessoa que é um suicida em potencial, porque já tentou se matar uma, duas, três vezes, né? Com sequelas, porque ficam sequelas, se não aquelas emocionais ligadas à frustração, do anseio de autodestruição, né? E do impulso. Outras, até pelo método que a pessoa usou para tentar fazer isso, deixa sequelas, então sequelas às vezes físicas, neurofisiológicas ou subjetivas, né? Psíquicas, emocionais. Mas eu não tento demover a pessoa, dissuadir a pessoa da ideia de se matar. Como eu dizendo para o Jorge, aliás, eu tenho um profundo respeito pela pessoa que chega nessa condição. Logicamente que eu quero até frisar isso de alguma maneira aqui mais para o final da minha fala,
que a gente pode encontrar, vamos dizer assim, pelo menos 2 lugares básicos de onde vem o impulso de se matar. Alguns têm a ver com uma espécie de desconexão ou dissociação, como a Jussane trouxe, né? A pessoa está dissociada, então vamos reconectá-la com ela própria, porque dá um corpo para esse tipo de situação que ela está passando e que isso cria bordas, né? E que ajuda ela a lidar, a ter continente, a ter uma forma de suportar e ter fôlego enquanto dura esse processo. Então, uma coisa a pessoa está consciente, vamos dizer assim, de toda a ocasião e circunstância profundamente daquilo que está acontecendo. Então, daí vem uma espécie de vontade de se matar ou tentativa de suicídio nesse momento. Outra coisa é quando aparece por uma espécie de desconexão da pessoa consigo própria, e daí ela vê como numa espécie de medida muito superficial, mas pelo impulso, né, a necessidade de se matar. Então, olha que interessante, a vontade de se matar, ou a necessidade de se matar, ou o impulso para se matar, ou de suicídio, ele pode vir tanto de alguém que está muito, muito conectado consigo, mesmo no nível corporal, ou pode vir de uma pessoa que não está nada conectada consigo, está vivendo realmente muito só no mundo das ideias, né? Está dissociada do corpo, por exemplo, está dissociada das emoções. Então, bom, de onde quer que venha esse impulso, eu tenho profundo respeito pela pessoa que chega nesse ponto, mas principalmente respeito pela pessoa que, desse lugar conectada, ela ainda está vendo a necessidade ou tendo o impulso ou a vontade de se matar. Então, a minha abordagem não vai ser tentar dissuadir a pessoa, não vai ser tentar demover a pessoa da ideia, mas sim de tentar compreender, e já que me fora dada a oportunidade de estar com essa pessoa, se porque essa pessoa quer, ou se porque o contexto, os parentes, familiares da pessoa enviaram ela para a sessão, né, para o trabalho da psicoterapia comigo, ela está ali para que então vá ser escutada. Algumas pessoas chegam em condição de que não querem falar nada. Esse é um desafio maior, daqui a pouco eu vou até dizer de como tecnicamente eu posso tentar abordar uma situação como essa. Mas eu vou estar ali receptivo, sem tentar dissuadir a pessoa, porque aquilo é sério, é grave. E sem tentar dissuadir a pessoa, eu parto de um lugar e que eu digo para a pessoa, porque isso me toca, eu digo para a pessoa que eu sinto muito triste, porque essa pessoa agora entende que o único recurso é se matar. Eu não vou tentar tirar isso dela. Porque muitas vezes essa pessoa já é uma pessoa que chega tendo muitas coisas que foram tiradas dela, condição de tormenta, ou do trauma, de feridas, machucados graves, não ser escutada, ruptura do vínculo, principais vínculos, cobranças, o que a gente conhece, o desespero. Eu não vou repetir o mesmo tratamento que a cultura dá para essa pessoa, que a cultura essa pessoa deu. Se por certo que o que ela recebeu da cultura foi isso, se eu levar isso para essa pessoa nessa hora da intervenção em crise, ou de um pós-crise, digamos assim, pós-tentativa, eu vou estar só repetindo toda a base do trauma que essa pessoa tem. Então, eu não tento dissuadir a pessoa da ideia. Então, eu disse isso para o Jorge. Eu já tive experiência em que eu disse isso como eu abordo e as pessoas, de alguma maneira, ou não parecem ter entendido ou não gostavam, e depois veio algum tipo de retaliação. É como se eu aceitei o convite para dar uma palestra, chego lá, faz parecer que eu estou fazendo apologia para a pessoa se matar. Não é o caso. Então eu disse isso para o Jorge falou, Marcos, fica tranquilo, quero te escutar, quero que você leve essa fala para o pessoal e mostre a sua prática, porque isso me interessa, né? Isso nos interessa. Então tá ok. Então fiquei com certo receio,
desse tipo de abordagem meio maluca que eu faço. Em certa medida, como diria o Viktor Frankl, né? Intenção paradóxica. Eu não sei, eu só achei depois esse termo técnico para falar se que é como se o que eu faço faz parecer que eu demonstro uma intenção paradóxica e isso funciona para a maior parte das pessoas, né? Então, e aí eu disse para o Jorge, olha, Jorge, mas mesmo com uma abordagem meio maluca, assim, eu não sei como dizer, didatizar isso, eu nunca tornei isso em número, mas eu posso dizer que, grosseiramente falando, meu êxito é de 100%. Nunca teve uma pessoa que veio para mim que tentasse matar depois, que está na terapia comigo, ou nunca veio uma pessoa para mim que já tentou se matar e entrou para a terapia e depois foi tentar de novo. Nunca tive essa experiência. E eu tenho um costume com atender pessoas nessa condição, né? Então eu acho que meu método tem até minha proposta, minha abordagem tem até uma espécie de eficácia, digamos, né? Então eu acho que era disso que a Jussane estava falando, assim, tipo, escutar a pessoa receptivamente e não tentar, né, de novo, ir contra a pessoa. Isso é grave, né? E se a pessoa quer mesmo, não vai ser ela estar comigo que vai impedi-la de fazer. Então, faz parte da responsabilidade dessa pessoa, né? Então, esse tipo de opinião, entre aspas, está na base da minha abordagem com a pessoa. E sim, como disse agora o colega aí agora sobre a questão do vínculo, o que a Jussane tinha falado. Eu fui entender depois que essa é a minha forma de vincular com a pessoa. E qualquer tipo de trabalho, principalmente intervenção em crise, precisa do resgate do vínculo. Então, tá certo que você não vai conseguir fazer um resgate do vínculo se você se opõe à pessoa, ou se você vai tentar entender, porque às vezes nem a pessoa entende. Então, se a gente acolhe e conversamos sobre, mas sem garantias de onde vamos chegar e sem necessidade de chegar em lugar algum. Parece meio maluco, mas isso faz com que o vínculo aconteça e sem a pessoa estar oprimida nisso. E como eu estou dizendo, no total das vezes onde eu fiz isso com a pessoa, teve eficácia. Bom, então, feita essa introdução e perguntado aqui, como eu perguntei, se quem aqui nunca pensou em se matar ou em morrer, ou vontade de morrer, por um lado, eu parto também de uma ideia de que essa pessoa está dizendo que existe uma necessidade de morte, por muitos motivos. Então, compreender dessa forma, estar receptivo a isso e se vincular com a pessoa vai te dar chance, inclusive, de compreender o que essa pessoa quer matar e que precisa eventualmente morrer. Se ela chegou numa condição como essa, imagina que ela está dizendo que assim, toda a construção que já forma essa pessoa, que edificou essa pessoa, construção de valores, moral, princípios, ideais, medos, anseios, receios, né, traumas, fez com que ela chegasse nesse ponto. Então, é como se essa construção e o símbolo maior que hoje representa essa construção, que a gente chama então de ego, ou auto, por exemplo, a imagem egóica, aliás, ou autoimagem, esse símbolo precisa morrer. Então, algo precisa morrer. E a pessoa sabe disso, por isso ela quer se matar. Então, a gente pode tentar ajudar a pessoa a compreender que talvez sim tem algo que tenha que morrer, e deve ter, e que ela pode matar e deve matar, mas que não precisar de confundir isso com o seu ser, com o seu eu, realidade biológica. Como dizem algumas teóricos, e principalmente um grande amigo meu que é criador de orquídeas e que foi quem me ensinou a mexer com planta, ele disse, Magno, a vida não quer morrer. E depois estudando essas pessoas mais naturalistas, ou, por exemplo, como tocou no assunto aí a Jussane, falando assim, o Magno deve entender de bioenergética, ou essas questões, essas perspectivas do Reich, né, do William Reich. Sim, eu trabalho com isso. A vida não quer morrer. Então vai ser realmente uma busca de uma solução num momento de irracionalidade, né, embora consubstanciado
pela experiência vital que essa pessoa está tendo, que o único recurso é se matar. E sim, uma dor que nós nem sabemos de onde vem, que pode vir de muitos lugares, e que a ideia é, algo precisa morrer, deve morrer, e vamos ajudar isso a acontecer. Mas não a parte da realidade biológica, mas é dessa realidade simbólica que a pessoa já construiu e que agora entende como sendo a vida, para que a vida serve, para que eu sirvo, qual o meu sentido da vida, tem isso, o sentido da vida, daqui a pouco eu quero falar também sobre isso. Então, que a pessoa perde o sentido da vida, acha que tem que se matar, né? E o único recurso que vemos é esse, é mesmo. Se você já passou, já sentiu algo próximo disso, eu já passei, já senti algo próximo disso, eu sei como é. Mas em algum lugar em mim teve algo que me acudiu a tempo, entende? Mas a construção toda que eu fiz da minha conceitualização sobre mim e do que deve ser a vida me levou a pensar, então eu não sirvo para isso? Não estou dando conta? Entende? Sim, às vezes essa sensação, um leão que eu mato por dia, ora, eu quero continuar a fazer isso, não quero. Não importa o que tenha do outro lado, eu quero ir lá ver. Abreviar aqui, quero sair antes da festa. A pessoa vai ter um sentido, um impulso muito razoável para isso. Entende? Mas, quando a gente usa, por exemplo, recursos da psicologia transpessoal, por exemplo, que eu tenho informações nisso e tal, mas também coisas que vêm muito da Gestalt terapia, né? Você tornar isso, lembrar que isso é simbólico, você pode até ajudar a pessoa a se matar. Cuidado, não me entendam mal. Mas então eu vou sugerir para a pessoa que ela se deite no meu colchão e que visualize, por exemplo, trabalha com o mundo interno, jornada de fantasia, imagens, não é? E que realiza isso, pois que se precisa, então vamos fazer. E muitas vezes isso é formidável. E olha que maluco, principalmente para os meus clientes que já tentaram se matar e que foram, então, tentativas não exitosas, eu ajudo eles a completar a morte. Então, se ele tentou tomar o remédio e não funcionou, está lá para mim, comigo na terapia, você deita no colchão, vai imaginar você tomar o remédio, lógico, tem todo um contexto, um set e um setting. Eu aqui estou falando de uma forma bem grosseira. Então eu crio um setting para pessoa, um set e um setting para que a pessoa deita no colchão, usa a imaginação para poder volta na cena, só que em vez de ter frustrada a situação, a tentativa, ela vai ser exitosa simbolicamente dentro da cabeça dela, que não é a cabeça. A mente não é a cabeça, né? É maior que a cabeça, né? Não está na cabeça. Então a pessoa faz aquilo e a gente dá condição para a pessoa executar o que quer executar e poder de alguma forma aquilo ser uma experiência. A gente chama isso de experiência de morte e renascimento do ego, em que ela às vezes renasce agora sem toda a pressão que tinha aí. Vou dizer para você que funciona. Junto a isso, como eu também tenho uma orientação para essa coisa corporal, emoção, neurofisiologia e tal, eu também vou trabalhar com a pessoa todos os tipos de emoções ou sentimentos ou resíduos emocionais que possam estar ajudando ela a ter entrado nesse tipo de situação, ou de impulso, ou de vontade, ou de necessidade. E na maioria das vezes, o que a gente vai encontrar? Amor? Não. Vamos encontrar raiva. Vamos encontrar ódio, raiva, um impulso de autodestruição. E algum nexo, inclusive no nível, muita raiva, no nível psicodinâmico, algum nexo que com essa pessoa aprendeu que ela deve ser destruída e não o mundo ou o outro. Então tem um grande valor para a pessoa, o nexo da autodestruição, do impulso de autodestruição. E eu uso muito essa expressão com essas pessoas. Aliás, eu uso com a maioria dos meus clientes. Para lembrar que ele está fazendo um impulso de autodestruição. Então, se você quer se matar, então eu quero me matar. Então você usa o seu impulso de autodestruição, eu quero usar. Então, outras pessoas, você sabe que você quer se matar, você está destruindo? Não sei, eu não quero me matar. Pois parece que o que você está querendo fazer é aquilo que a Jussane também abordou. Se esta pessoa fala para você, que é o terapeuta, ou se ela não fala, às vezes ela tem só fantasias,
planejamento, mas não fala. E nessa hora a pessoa fala, ela vê ressonância, entende? Mas, então, tem muita raiva lá embaixo. E aí eu acho necessário a gente lembrar do mecanismo dentro de um certo entendimento, certo prisma, o prisma que fundamenta as psicoterapias corporais, por assim dizer, sobre a depressão. A depressão faz parecer um verdadeiro exagero da tristeza. Então, aí a gente vai ver toda a questão de tentar tratar isso com base em tentar tratar a tristeza e o que pode dar sentido para a vida e tal. Mas, dentro da minha prática, o que eu mais vejo não é que é um excesso da tristeza, mas um excesso gigantesco da raiva. Então, na base da depressão, tá ali uma pessoa que está com muita raiva, muita raiva, muita raiva, mas não pode explodir. Ela tem que implodir. Isso até foi tão grave que mexeu nas coisas aqui. Entende? Então ela não explode, ela implode. Essa é a depressão. Então, na hora de tratar uma pessoa assim, e que isso, muitas vezes a gente sabe, isso é clichê saber como a ligação da depressão com o suicídio. Né? Aliás, na base do suicídio, na ideia de tenta suicídio, você vai ver os traços depressivos. Né? Tirar a pessoa desse estado é abrir espaço para ela falar o protesto dela. Agora, falar, convidar ela, expressar a raiva. E isso, como a Jussane disse, dentro da bioenergética, por exemplo, da análise bioenergética ou das terapias corporais, temos aí recursos para tratar esses resíduos emocionais. Então, vamos gastar essa raiva. Então, eu convido a pessoa, por exemplo, para usar alguns dos meus brinquedinhos que eu tenho no consultório, no sentido de experienciar essa energia da raiva, agora numa direção de dentro para fora, e não na própria direção. Então, o sentido da emoção, do latim ex movere, é para fora, movimento para fora, ex movere. Só que essa pessoa entendeu na vida que ela não pode expressar a raiva, então ela vai impedir. Eu convido agora ela para expressar a raiva. E às vezes, dependendo da situação, eu tenho que fazer raiva na pessoa. Então, às vezes faz parte do meu trabalho instigar a raiva da pessoa, depende da situação, é preciso fazer isso, depende do nível da depressão, é preciso fazer isso, porque a pessoa não está acessível, então eu preciso, de alguma forma, até usar a criatividade para saber como provocar raiva nessa pessoa, agora dentro de um espaço seguro e com a possibilidade dela se expressar. Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz com ela. Então, e com isso a gente consegue trabalhar toda essa questão de por que essa pessoa precisa se destruir, porque ela não pode mirar isso para fora agora, e de uma forma segura e responsável. E esse é o nexo básico do que eu uso para abordar esse tipo de situação, principalmente em atenção em crise. Nessa hora a pessoa, por mais que pareça que ela está fechada, mas na hora da crise ela está algo como que aberta. Tem casos remotos onde na crise a pessoa não está aberta para nada, mas na maioria dos casos, na crise, se você sabe a chave, você acessa essa pessoa e nessa hora você sugere, ela faz. Isso muda o pensamento da pessoa, muda a necessidade, porque ela está fazendo aquilo. Como o Moreno, do psicodrama, já tinha descoberto, a mulher representava lá um personagem hostil, ela não precisava de ser hostil em casa. Então, um dos trabalhos é trabalhar nesse nível emocional, gastar esse sentimento. E por trás da raiva, não para aí, porque também tem uma caricatura que essas abordagens bioenergéticas ou corporais ficam só na coisa da raiva. Mas usa-se a raiva como um momento, um veículo, um meio para se chegar no outro lugar. Qual lugar? Para chegar numa tristeza profunda do quanto essa pessoa já precisou de se fechar, de se introverter, de deprimir, de não ter par nesse mundo. Né? Como diz uma Santa Teresa aí que tem nesse, se você soubesse em que escuridão estou mergulhado. Então, vamos tirar essa pessoa dali, dar o suporte emocional, expressa a emoção. Vamos dar um suporte simbólico, faz o que você quer fazer, dá um nexo para isso, um sentido para isso. E agora você vai descobrir provavelmente depois de atravessar uma profunda tristeza aí dentro,
a pessoa descobre muito mais o contato consigo agora de uma forma suportável. A Jussiane falou de um elemento que é a dissociação. Então, assim, sim, na maioria dos casos, a pessoa, quando está passando pela crise que tem o intento suicida, ela vai estar dissociada. E algumas vezes a gente tem que ponderar o quanto é pertinente tentar conectar essa pessoa com ela, ou com o corpo dela, por exemplo, com esse nível do ego, uma espécie de ego corporal. Porque algumas vezes é justo por um excesso dessa conexão que essa pessoa não está vendo saída. Então, se eu estou conectado comigo e está tão difícil, tão sofrido, tão angustioso, tão aflitivo, e eu não vejo saída, eu desconecto. A pessoa nem manda nisso. É o sistema neurofisiológico da pessoa que faz. Então, ela desconecta para poder se proteger. Então, depende da estrutura ou depende do caráter da pessoa. Se eu tento fazer ela se conectar, é o pior que eu faço. Então, às vezes, eu preciso mesmo uma abordagem de acolhimento, de recepção dessa pessoa, sem necessariamente tentar conectar essa pessoa com ela mesma. E isso vai acontecendo aos poucos através do vínculo. Né? Ajudar essa pessoa a suportar o contato com ela própria. Eu quero, então, destacar aqui então, que a depressão, o suicídio, ele pode acontecer tanto no momento depressivo, pessoa no profundo depressão, falta do sentido da vida, não suporta, vê que a vida não tem sentido. Ora, a vida não tem sentido mesmo. Mas nós não somos treinados para suportar isso. Então, ajuda a pessoa a suportar essa carga e lembrar ela também. Ainda assim, você pode viver a vida que você quiser viver. Né? Então, num certo nível, esse tentativa do suicídio que vem de um estado depressivo. E no outro contraponto, a gente pode ter tentativa de suicídio que vem do quadro maníaco. A pessoa não tem tendência tão depressiva, mas às vezes num surto maníaco ou de megalomania, ela se mete a fazer algo e que aquilo é danoso para a vida. Né? Uma das pessoas que eu atendi, ele foi brincar de ficar do lado de fora do parapeito do 6º andar, onde ele mora, né, no apartamento. Ele foi experimentar isso. Ali ele podia correr um risco de escorregar e cair. Não dá para dizer que não é intencional, mas vem de outro lugar. Né? Trabalhando isso com essa pessoa depois, ele foi ver que, em sã consciência, eu não queria me matar, não era isso, eu queria experimentar uma experiência muito diferente. Mas, inconscientemente, talvez a gente possa abordar que sim, tinha uma intenção ali, uma intencionalidade inconsciente. Né? Eu quero realçar, trazer um outro elemento aqui, porque somos de uma cultura de base judaico-cristã. Eu quero lembrar aqui, até porque, como eu disse, né, assim, eu tenho um profundo respeito por pessoas que chegam nesse ponto, mas me é triste, e eu expresso isso para a pessoa, e parece que isso causa o vínculo, e a pessoa vai sentindo que pode estar segura no contato comigo, né, e a terapia acontece. Mas eu lembro, quando eu falo nesse assunto, de ele é alegorizado como um poeta místico, né? Foi um frade cristão, né? Que era o São João da Cruz, ou San Juan de la Cruz, né? Espanhol, e que escreveu um poema chamado La Noche Oscura del Alma, ou A Noite Escura da Alma. E dentro de uma perspectiva, vamos dizer assim, cristã, a Noite Escura da Alma, ela é o momento, então, onde a pessoa está numa crise de transformação, numa crise muito importante, uma crise espiritual na jornada de encontro com algo maior. Não é? Na busca ou na jornada de encontro com a espiritualidade, ou com Deus, ou com o divino, a pessoa passa por crise. E aí, como acontece? A pessoa já usou todos os recursos que conhecia, já orou, já fez todas as preces, já fez todas as devoções, e a pessoa já está esgotada, e Deus parece não ter escutado. E então, esse poeta, ele chama isso de A Noite Escura da Alma. E só quem passou para saber o quanto isso é delicado e que faz com que a gente, nessa hora, precise de, vamos dizer assim, apareça o impulso para recursos tão extremos e talvez irracionais como é tirar a própria vida. Mas é entendível. Né? Isso é algo cognoscível,
porque parece que não funcionou. Tudo o que me disseram, que era para eu acreditar que funcionaria, não funcionou. Então agora, eu estou largado à minha própria sorte, daí pode surgir o impulso suicida ou o nexo de autodestruição dessa hora. E isso é muito delicado, porque por um lado a pessoa tem razão, né? Se, inclusive, por um prisma um pouco mais expandido, a gente pensar que Deus dá e tira a vida. Então a pessoa pode se identificar com isso. E a gente pode ir para algumas religiões onde somos deuses, pois que então se Deus dá e tira a vida, pois que então se algumas, por exemplo, religiões ou perspectivas filosóficas, espirituais, dizem que nós escolhemos estar aqui, por que eu não posso escolher não estar aqui? Então, eu falo isso também, trago isso como provocações para que você possa compreender assim como isso te afeta, como isso está presente. E como a Jussane disse, é bom que a gente olhe para isso em nós, e se vamos tratar isso em alguém. E lembrar que cada um tem o seu estilo. Se eu estou falando agora com pessoas que são terapeutas, psicoterapeutas, psiquiatras, médicos, não sei, intensivistas, cada um descobre o seu jeito de lidar com isso. Mas acho que primariamente temos que fazer aquilo que chamamos de empatia. E lembrar que isso não é simplesmente uma atitude racional. Tá? Bom, vou parar por aqui. Acho que até extrapolei um pouco o tempo, tá? E vamos escutar o Jorge, né? Agora o Jorge vai falar e parece que depois a gente volta para uma fala conjunta, algumas ponderações ou perguntas que as pessoas podem ter com relação ao que foi abordado, tá bom? Jorge, tá aí? Oi, Jorge. Boa noite. Oi, boa noite a todos. Nós vamos tempo agora para as questões, né? Nós estamos já um pouquinho avançados no tempo. Tá? A Jussane está aqui no ar. Oi, Jorge. Estou. E eu vou fazer um comentário. Eu estou encantada com a sua fala, Magno. Grato. Você falou, e aí, É muito... você deveria ganhar de presente um livro que chama Suicídio e Alma. Que joia. Né? Vou anotar esse nome aqui. Então, o Hillman, nesse livro, ele fala numa linguagem bem provocadora, bem desconstrutora, muito do que você disse, né? Ele traz essa ideia do simbolismo, né? Desse algo que precisa morrer, né? E o difícil é porque esse algo que precisa morrer, muitas vezes é o que restou daquilo que dá lugar no mundo para essa pessoa. Exatamente. Né? Então, quando a gente diz, tudo bem, eu estou com você, né? Não é eu estou com você, eu vou subir com você em cima da ponte e vou me jogar. Né? Eu estou com você no sentido de que eu topo olhar essa ponte. Eu suporto, né? Eu suporto olhar essa ponte. Sim. Né? Eu suporto saber o que acontece quando você vai matando esses pedaços que estão disformes para constituir a sua pessoa. Né? Isso. E talvez, assim, só para trazer um pouco mais para a linguagem junguiana, que eu acho que o pessoal que está aqui é mais junguiano, quando você fala da pessoa que eu não posso trabalhar a desconexão porque o ego não consegue dar continência para a experiência, sim. Na linguagem junguiana, provavelmente a gente está falando de um ego identificado com a persona. Exatamente. Né? Sim. Então, e esse paciente, ele é um paciente perigoso, porque ele é um paciente que ele talvez tenha uma característica mais narcisista, né? Mais rígida, e que nós, terapeutas, podemos ser pegos no nosso ego, né? Sim. Na nossa vaidade, no nosso próprio narcisismo, e entrar numa disputa com esse paciente. Isso.
Tem um termo que a psicanálise lá atrás usou para definir o paciente como se, né? Que depois isso vai andar. Hoje vai parecer um pouco mais com o que a gente, né, considera o borderline, né? Sim. Quer dizer, que seria o como se no sentido de uma aparência de estrutura neurótica, mas com uma base egóica, com uma Um núcleo. capacidade, o Isso, núcleo sim. psicótico, né? Isso, sim, E isso. talvez hoje a gente precise expandir isso um pouco mais. Gente, se eu estiver fazendo linguagem que é muito estranha, vocês me perdoem, é porque é bem difícil falar disso sem usar todo esse arcabouço, né? Sim. A gente pensar no que a psicodinâmica vai chamar do cluster B, né? Que é esse cluster de personalidade relacionado à autoimagem, que aí vão estar os narcisistas, os histéricos, os borderlines e os antissociais, né? Sim. Então, esse paciente é um paciente que ele nos desafia muito no sentido da empatia, né? Porque a gente vai olhar para ele e a gente vai achar que ele daria conta. Isso. Mas ele não dá conta, gente, Isso. né? Porque a Isso. capa que recobre ele é frágil demais, Isso. né? Então, Ou às achei vezes é bem forte, mas já está muito cansado. e Entende? trinca, né? Isso, O exatamente. cansado é muito mais os traços mais obsessivos, né? E Sim, aí eu você digo, foi não é no falando, cansaço, mas assim, está desgastada aquela força que tem, já usou total, já estagnou, como diz, já esgotou, já tomou muita paulada. de certa forma, esse paciente, várias vezes, essa fragilidade, que parece uma coisa meio falsa, né? Ela já foi descoberta muitas vezes, né? Isso, É uma isso, história que ele está tentando sustentar, mas que já não convence nem a ele mesmo, isso. né? Só que ele não tem um segundo texto, então a gente vai ter que trabalhar para essa pessoa criar um segundo texto, né? Então é lindo, assim, quando você fala, eu acho que você falou de um jeito muito descomplicado, né? De uma coisa que o Hillman vai falar de um jeito muito complicado. Sim, E sim. principalmente porque o Hillman ele tem um caminho de escrever que ele vai desconstruindo. A gente vai lendo aquilo e vai dando uma raiva. Isso que você falou aí, né, de provocar raiva. O Hillman provoca raiva na gente. Aí a gente vai Sim. falando, que absurdo, claro que não, como assim? Nossa! E aí eu digo para vocês, gente, eu trabalho nisso há muito tempo. Eu demorei um ano para ler esse livro do Hillman. Ele não é grande, porque assim, era um ai, né? E eu levei uns 9 anos para fazer uma intervenção que eu acho que foi o que o Hillman propõe. Sim, interessante. Entende? Assim, então ele realmente propõe um contrato profundo com o direito do outro de se apropriar da própria escolha entre a vida e a morte, Isso. Sim, né? Então foi de uma paciente que eu acompanhei muitos anos e quando a vida dela começou a andar e ela tinha toda essa coisa da intenção suicida mesmo, ela viveu uma experiência muito doida, assim, que ela estava num relacionamento, assim, um triângulo, na verdade, e um dia ela resolveu que ela ia terminar com os dois. sim. E aí ela terminou com o que era mais tempo e terminou com o outro. Esse segundo entrou numa demanda suicida, ela tentou fazer uma intervenção, e nessa intervenção esse menino se jogou de um prédio, Poxa, né? que Então, duro, assim, né? muito duro, né? Sim, Então, depois disso, ficou assim um trabalho muito tenso, né? Porque tem tudo isso que você falou da culpa, né? Do drama sim, do sobrevivente. Quer dizer, sim, você junta nessa pessoa tanto o suicida quanto o sobrevivente. E depois de sim. um ano e pouco, a vida começou a andar e aí ela entrou numa coisa muito difícil, assim. E aí eu acho que foi quando eu consegui fazer, mas não é uma coisa fácil, né? Não, É não. bom quando a gente não tem que chegar ao que o Roma propõe.
Sim, sim. É. né? E isso vai também, acho que muito sintonizado, né, Jussane, com o estilo da pessoa, com o seu estilo. O Hillman tinha um estilo, tanto na escrita quanto na pessoa dele. Tinha Sim. isso. E a pessoa, assim, acho que a pessoa, o profissional, o cuidador, nessa hora, não pode se cobrar a mesma coisa, porque às vezes ele Não. vai se mentir, e é o que menos ele deve fazer ali quando está com uma pessoa nessa circunstância, se enganar ou É, querer e, enganar. e se a gente pensar, se esse é um sofrimento que acessa uma coisa que é arquetípica, né? Quer dizer, o Sim, suicídio é uma coisa arquetípica, isso aí está na sim, humanidade desde sempre. sim. Qualquer tentativa nossa de fazer um personagem é descoberta, Sim. né? Então não cabe uma atuação do terapeuta no sentido Não. de fazer um enredo, né? Então por isso que eu falo que a gente precisa de supervisão, a gente precisa de falar, a gente precisa de encontros onde a gente discorda do palestrante, onde a gente vai ler um livro e a gente põe ele de lado e a gente pega de novo. E a gente vai ver um filme e para pela metade, sabe? Assim, eu acho que a gente precisa respeitar o nosso próprio processo de se Isso, aproximar dos nossos suicídios, isso. Sim, sim. Dos nossos né? limites. Dos Né? nossos limites, Isso, sim, sim, né? O sim. Jung, quando ele escreve sobre progressão e regressão, ele diz que é assim, ó, é como a gente está numa escalada, e aí, quando a gente chega num determinado ponto da montanha, a gente não tem os equipamentos adequados, né? Então, quer dizer que a progressão feita de uma forma maniatiforme, né, de uma forma impulsiva ou de uma forma não respeitosa, é você dizer, ah, mas eu andei até aqui, agora eu termino esse negócio de qualquer jeito, nada vai acontecer. E a regressão nesse momento é quando você olha a montanha, você fala, nunca quis mesmo subir essa montanha. Larga os equipamentos lá e vai embora. E o movimento que faz a psique se movimentar é quando você faz uma regressão de atualizar os seus equipamentos, e isso é muito a função da terapia, para que você chegue naquele ponto novamente e você possa escalar o resto da montanha, Isso. né? Transtorno. E muitas vezes a intervenção em crise suicida é a gente conseguir com essa pessoa que ela consiga ver esse cenário inteiro, né? Que tem um embate ali mesmo, que tem uma barreira, que tem uma dificuldade, mas que tem todo um cuidado de buscar recursos. E aí eu tô vendo aqui um pouquinho os comentários. Tem alguém pedindo para a Vera Lúcia desligar o microfone. Ô Jussane, eu gostei quando você falou Oi. daquela parte do canteiro, né? Que aquilo se torna um canteiro, esse momento dessa regressão, assim. Porque é Isso. bem isso, de alguma maneira você lembrar que é do lugar do trauma onde vem o dom, né? Que é desse lugar aí de tamanha escuridão, digamos, tamanho sofrimento, é que pode vir uma força plena. Aliás, imagina, né? É É, a, que a, sim, sim, pode que dizer. quando você falou da ideia de Deus, né, tô tão só e Deus não vem me ouvir, na Isso, psicologia junguiana é quando a gente vai falar de uma reconexão com o self, né? sim, isso, sim, Só exato. que quem quiser entrar no meu Instagram vai ter alguma coisa de outro dia que eu escrevi sobre a gente ouvir vozes. Uhum, sim, E a reconexão com o self, ela é um grande desafio, porque o self, ele não vai dizer o que o ego quer ouvir. não, de jeito nenhum. Piorou o que a persona quer ouvir, Isso, exatamente. Que né? é o correlato do que a cultura quer ouvir, né? Sim, sim, Não vai dizer, não vai dizer. não vai Então, dizer, sim, né? sim. E ele diz alguma coisa o tempo todo. A questão é que a gente não acessa a frequência. Ou não suporta escutar isso. É por demais assustador, Uhum.
né? Rompe com nossas, vamos dizer assim, nossos códigos morais, com a ideia que a gente tem de ser a vida, o mundo, como é o certo e errado, todo esse mundo polarizado, cheio de consignas, com as quais as pessoas não se identificam mais, mas estão forçadas, né? Então, E quando você falou desse lugar do sozinho, do abandonado até por Deus, assim, que sim, tem várias metáforas, né, assim, dos sim. desertos, né, Isso. né, do mar, que você fica perdido, né, tem várias metáforas muito interessantes. Mas me veio a ideia de uma coisa que eu acho que é muito atual, que é a ideia da solidão. Sim. Né? Assim, quando eu comecei lá falando do ficar dentro da nossa casa, olhar para dentro da nossa casa, olhar para dentro da gente, né? Sim. E aí tem sido uma coisa bastante discutida, a gente tem visto o assunto, eu acho que ele é muito pertinente, é que nem toda solidão é abandono, né? Sim. Então eu acho que a relação terapêutica é esse lugar, né? Eu penso a relação terapêutica como um lugar em que existe uma solidão acompanhada, Sim. Sim. E né? respeitada, né? E respeitada, e escutada, e não necessariamente significada a priori. Sim, sim. É isso. E a gente está numa cultura, né, Sam, que pressupõe que, assim, não, que nos diz que solidão é errado, é ruim. Né? Ou que, por exemplo, vazio, é muito comum que pessoas que estão aí para mobilizadas pelo intento suicida, ou principalmente assim, no afetamento pela condição depressiva, vai falar da falta de sentido e de um vazio. Né? E a gente aprende que tem que preencher todo o vazio. Esse Que tal tudo nosso... tem que fazer sentido. Exato, exato. Tudo tem que caber na foto da mídia, né, social. Nessa narrativa maluca, que coisas não cabem. Entende? Então, aí começa um grande problema. Então, isso é muito, muito grave. Então, algumas vezes a gente precisa dizer para a pessoa, sim, não tem sentido. Sim, vazio. Agora, pode conviver de uma forma muito tranquila com o vazio. E não rechear, não precisar encher todo o vazio. Aliás, o vazio, é bom que a gente diga, o único lugar onde alguma coisa pode acontecer é vazio. Onde já está cheio, não acontece nada. O vazio, né? É o espaço. O vazio é o espaço, né? O espaço, exato, exato. A vacuidade, o vácuo, o espaço. Então, é fértil isso. A escuridão é fértil por isso, né? Então, faz parte do trabalho. A Guiomar colocou aqui que a gente explicasse, né? Esse termo, essa linguagem que a gente usou da pulsão de morte, Sim. né? Puxa. Eu não vou poder fazer isso do ponto de vista do olhar psicanalítico, porque eu não sou psicanalista, tá? Certo, sim. Mas talvez o que a gente pode considerar, aqui trazendo um pouco para o que eu estou entendendo com a nossa linguagem, mas depois você complementa, por favor, é assim. A gente precisa compreender que a morte é uma experiência que está presente o tempo todo na nossa vida. Entende? Assim, Essa espécie de presença, né? Assim, como que uma é uma inexorabilidade, presença. né? Sim. É Né? imutável isso, é determinístico, né? Sim, Então, sim. por exemplo, muito do trabalho, às vezes, com um paciente que está no movimento autodestrutivo, mas que não nomina, é começar a nominar isso como morte. Sim. Né? Então, os movimentos de compulsão sexual, os movimentos de compulsão por pornografia, os movimentos de beber compulsivamente, o movimento de estabelecer relações abusivas, o movimento de estar num trabalho que mais desgasta do que gratifica. Quer dizer, todo esse movimento que gera morte no sentido do não existir com sentido, ou de não poder estar presente na própria vida, isso precisa ser nominado. Sim. A ideia é essa, né?
Isso, gente, não é a definição de pulsão de morte da psicanálise, tá? Eu estou trazendo isso para uma linguagem terapêutica, né? Quer dizer, a gente, enquanto terapeuta, também tem que considerar a morte como parte da vida. Sim. E isso, sim, de alguma maneira, faz nexo com o sentido, né, da pulsão de morte, né? É uma das teorias que o Freud traz, a primeira teoria dele, né? Depois ele vem com umas outras reformulações, mas ele continua apegado a essa teoria da pulsão de morte, né? Que tem a ver com o determinismo, como você está dizendo em outras palavras, esse tipo de determinismo, né? Que a vida tem um determinismo e a morte também teria um determinismo, e é figurado ali pelo Thanos ou Thanatos, né? Em algumas literaturas tem nomes diferentes, ou pelo Eros, lá do outro lado, que seria a vida, né? Então, pegando um tanto disso, seria essa dança entre esses dois, vamos dizer, impulsos ou pulsões que acabam aí criando esse fenômeno que a gente tem aí como uma experiência, vamos dizer, experiência viva, digamos assim, né? Onde a morte é um dos determinismos. Agora, eu acho muito interessante lembrar, assim, como eu disse em algum momento agora há pouco, que se você vai para um olhar mais biologicista, um olhar mais biológico, você vai perceber que a vida ela evita a morte de uma forma absoluta, né? Assim, a vida vai fugir da morte. A vida não quer morrer, como eu disse ali atrás, né? Então, por isso que alguns autores depois vieram próprios alunos, discípulos do Freud vieram a ter divergências com ele, porque não acreditavam. Um deles é o Reich, né? Que não acreditava que a própria vida pudesse em algum momento querer morrer, embora a morte faz parte da vida, né? E a gente lembra, né, que um trocadilho assim, qual que seria o antagonista da morte? Qual que é o oposto da morte? A gente costuma dizer isso em alguns lugares, né? A primeira palavra que deve vir à mente da pessoa normal, o oposto de morte é vida. Mas aí é bom a gente lembrar do nascimento, que se morte como fim das coisas e nascimento como início das coisas, e todos esses dois estão dentro da vida. Então daí dá para a gente tirar um pouquinho esse peso de pensar que a vida vai ter uma pulsão pela morte. E no sentido de pulsão, e na diferença de pulsão para instinto, é bom a gente lembrar que assim, a pulsão vai estar bem ligada à questão de impulsos, né? E se está fazendo pulsão de morte, antes que eu pensar no instinto de morte, eu quero pensar que essa pessoa, de alguma forma, foi, de certa medida, tão afetada, tão machucada, tão ferida, que agora ela desenvolve, então, o impulso autodestrutivo. Bom, daí um pouco da minha proximidade aí com essas ideias que o Reich traz, né? Eu nasci na fazenda, vivi na fazenda, morei assim, sempre ali no campo, ambiente campeiro da vida, e todo tipo de animal e tal. Então, parece que isso fica muito mais claro de se perceber. De falar assim, a vida não quer morrer, não existe pulsão de morte natural, não existe um instinto de morte. Mas depende da experiência que essa pessoa já teve, o que esse organismo já teve, ele vai começar a desenvolver esse tipo de tendência ou de impulso autodestrutivo, não é? Porque é algo viável e talvez até quisto dentro da cultura de onde essa pessoa vem, né? E aí você vai falando, eu vou fazendo 1000 associações aqui. Uma delas é assim, que esse corpo que busca a morte é porque, para alguns registros físicos, o que mais nos aproxima da vida é a quase morte. Sim. E aí eu sempre falo isso, eu estou talvez com um aluno meu aí, gente. Alguém conhece o termo petit morte? Sim. Bom, depois que você explicar aí, as pessoas vão até começar a achar interessante. Se só você disser que conhece, vai ficar estranho, né? Mas é porque é francês, né? Justamente. Então, petit morte é o termo que os franceses dão para orgasmo.
né? Então, quando a gente fala de alguns comportamentos que beiram a morte, por exemplo, as overdoses, né, os cortes, né, as práticas às vezes, sexuais de sufocamento, né, de dor, tudo isso são assim, esse corpo, essa psique está tão pouco corporificada que é como se as duas só se juntassem na borda da morte. Intensidade, isso, exatamente. Isso. Precisa de um estímulo tão intenso para a pessoa sentir. Isso. E isso, claro que a gente não pode generalizar, mas no geral, esse tipo de agonia de viver e morrer vai ter um passado lá de situações onde esse ego foi fortemente ameaçado. Isso. Chegou naquele limite, né, Jussane? Daí o termo muitas vezes usado, né, do fronteiriço, ou limítrofe, os borderlines, né? Assim, chegou no então, limite. isso tem muito a ver com experiência de trauma, isso tem muito a ver com experiência de, né, que a própria constelação vai chamar dos não nascidos, né? Quer dizer, pessoas que espiritualmente não foram recebidos pelos pais, quer dizer, aí você vai ter 1000 teorias que vão estar relacionadas a isso. Então, quando a gente olha para isso e julga estranha, né, a gente está deixando de considerar que a vida quer viver, né? Os poetas é que sabem muito disso, né? Então, assim, a angústia da borda é uma angústia que, na verdade, eu só volto a considerar a possibilidade de viver quando eu toco aquilo que transcende a minha experiência corporal. Isso, sim. E são experiências que podem acontecer justamente tanto nesse nível corporal diretamente, ou podem acontecer também em nível, vamos dizer assim, psíquico, mas que tem um afetamento corporal concomitante. Então, experiência transcendente, por exemplo. Por isso, daí, enquanto é interessante, algumas técnicas que a psicologia pessoal traz, assim, de pessoa poder ir experimentar essa consciência para além de um ego, né, como diria um dos teóricos aí, para além do ego encapsulado na pele e chegando perto disso. E para isso, às vezes, a pessoa vai perceber que proximidade da morte, ou a gente tem aí, né, estamos esquecendo de falar, por exemplo, da importância das experiências de quase morte, né, que as pessoas têm e que muitas vezes ressignificam muito da vida. Então, que tal a gente pensar na pessoa querer induzir essa experiência de quase morte através do suicídio? Como pode aumentar? Né? São muitas coisas, né? Gente, se vocês deixarem, eu tô achando que eu e o Magno, a gente passa a noite inteira aqui. Jorge, onde é que você achou a gente, Jorge? O convite para essa semana e está surgindo tanta riqueza, né? Assim, uma coisa muito joia. Então, assim, eu acho que, de repente, né, a gente já está bem avançado, o Jorge aqui a palavra, está fechando essa semana, que era uma semana mesmo para dar uma provocada, né, nas pessoas, que vem aí o Setembro Amarelo, e a gente vai ampliar esse diálogo, tá, gente? Assim, eu acho que se vocês perceberam, a gente está o tempo todo aqui falando de uma vida que quer viver de outro jeito. Isso. E não tem mais, né, José? Não dá mais. É como se, inclusive, até assim, a própria um dos motes que aparecem com a questão de pandemia e Covid, fala assim, olha, não dá mais para esperar o que quer fazer. Vai atender a vida que você quer, seja o que for. Como uma cliente minha disse assim, Magno, acho que é mesmo, né? Porque com esse de Covid aí, até se eu ficar louca, tá justificado, né? Mas então, passa por isso, fala, olha, e aí, o que você está esperando? Né? Vamos pôr sentido, senão você vai realmente ficar com a sensação de que não vale a pena, e é isso. O tempo que existe é só o tempo presente, né? Sim. Mas se a gente é treinado para viver no futuro, né? Então não tem muita opção, digamos. Gente, última chance de fazer pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe duas.
E aí o Isso. Jorge fecha, né, Magno? Que eu acho que já Isso. tá Já ok, tá né? bom, uma boa provocação. Acho que fizemos uma boa provocação aí hoje, né? E aí, gente, fiquem atentos com sonhos, tá? Porque a gente deu uma cutucada Isso. aqui num universo de coisas Sim. que eu acho que vem coisa boa por aí nessas psiques. Eu espero que Pode na minha, mobilizar. inclusive. Sim. Concordo. Alguma pergunta mais, pessoal? Alguma colocação? Alguém pode dizer se algo disso mobilizou algo em você? Ou, não sei, né? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Jace. Eu queria uma pergunta que como seria se é procurado pelo psicólogo, pelo terapeuta, alguém que perdeu alguém pelo suicídio, tipo um pai, a filha que perdeu um pai, ou uma esposa que perdeu um marido. Como que funciona esse trabalho assim? Porque eu conheço uma pessoa que ela está começando a ter a ideação também por ter perdido o pai. E eu Sim. vejo que isso tem provocado muito a pessoa, mesmo que antes ela não parecia ter nenhum indício. Interessante. Então, Sim. vai, Magno. Bom, você pensou em algo? Eu pensei assim, eu não sei se eu entendi direito, mas assim, é com a perda de uma pessoa querida pode causar a questão do suicídio, é isso a pergunta? Não, é uma pessoa. O sobrevivente, A né? filha que perdeu o pai por suicídio. O pai se Sim, suicidou e a isso. filha busca esse tratamento? Como... Busca. Eu atendo casos assim também. Eu atendo, por exemplo, uma pessoa que é ex-mulher, né, viúva aí de uma pessoa que se matou, e atendo também uma filha de uma pessoa que se matou. Também atendo um filho de uma pessoa que se matou. E isso afeta. Mas é interessante, assim, é meio paradoxo o que eu vou dizer, parece meio maluco, mas olha a importância, né? Como que eu vou dizer assim? Existe saída, vamos dizer assim. Quando isso acontece na família, em algum nível, não só deixa a margem para que isso possa acontecer de novo, com quem quer que venha depois, mas de alguma forma, e essa parte é preocupante, mas de alguma forma, é como se trouxesse também uma revelação de que todo o esforço perseguindo uma circunstância que então gerou essa sensação de sem saída, de que não é necessário. Então, que tem uma saída. Então, por exemplo, filhos de pessoas que já se mataram podem ter tanto uma grande tendência de se matar também, porque aquele é um caminho, uma porta aberta para isso, ou filhos, ou sobrinhos, ou netos, né, de quem se matou. Mas também pode ser uma ideia de falar assim, olha, assim, isso me diz que existem saídas, eu não preciso como eu vou dizer, eu não preciso de me preocupar tanto com algumas coisas da vida, porque tem saídas, na vida tem saídas. Então, uma delas é o suicídio, mas podem ter outras, eu não quero fazer isso, entende? Então, o trabalho vai ser de ajudar a pessoa a lembrar que sim, existem saídas. E não necessariamente só a saída da morte biológica. Então, é maluco dizer, mas é como se isso também deixa uma espécie de possibilidade prerrogativa de uma compreensão mais razoável, digamos, mais racional sobre o que é viver a vida. Existe uma particularidade inicial no atendimento de uma pessoa sobrevivente, tá? Então, assim, tanto é que a gente tem esse termo, e sobrevivente, quem é sobrevivente? Quem passou por uma tragédia, tá? Então, por que o suicídio ele é colocado nesse lugar? Porque apesar da gente não ter previsibilidade para nenhuma morte, o suicídio ele tem essa característica da morte antecipada e intencionalmente antecipada, né? Então ele traz muitas fantasias a respeito do poder, né, que a gente gostaria de ter sobre a vida e a morte, né? Não só sobre a nossa, mas sobre a do outro, né? Então tem esse primeiro momento que a gente vai ter que acolher, conferir todas essas fantasias, conferir todos esses não ditos, né? Para chegar num ponto que é o processo que precisa ser vivido aqui é do luto. Sim. Né?
Porque quando a pessoa morre por suicídio, de certa forma, existe uma negação muito maior do fato único que é o fulano morreu. Sim. O pai que morreu por suicídio ou que morreu por qualquer outro motivo, ele morreu. O Sim. trabalho é inicial nesse sentido e depois como é que você pode ressignificar esse pai na sua vida, tá? Sim, Agora, isso não trabalhado, a gente vai ter uma parte desses suicídios familiares, apesar de ter uma incidência importante de fatores biológicos, né? Principalmente transtorno bipolar tipo 2 e tudo, é um processo que existe uma identificação com o morto, tá? Sim. Porque o morto, enquanto mais trágica essa morte, mais essa pessoa tende a ser idealizada na fala dos outros. Sim. Tá? Então, a identificação é uma questão que a gente tem que ver. E o outro ponto, que aí a gente volta no que o Magno já falou, é a raiva. Isso. O protesto, a raiva, né? A raiva. Aí Liberar. vale lá o Freud no seu Luto e Melancolia, né? Que é um clássico. Freud é super fácil de ler, gente. Muito mais fácil E gostoso, que Jung. né? E Freud é gostoso. literatura, né? Gostoso, não desqualificando, né? Porque tem muita literatura aí que é muito melhor do que livro de psicologia. Sim. Mas, então, eu acho que esse é um ponto, tá? Para quem perguntou. A outra pessoa falou da ayahuasca, né? Isso. Então, assim, experiência de uso eu tenho, mas só em rituais, então acho que esse é um ponto, né? Eu acho que a ayahuasca, ela nasce num ambiente sacralizado. A gente querer pegar isso e levar para um consultório médico, eu já acho muito arriscado, tá? Por quê? Porque lá quem faz aquilo está preparado para perceber várias nuances da estrutura que eles vão chamar de espiritual, que suporta isso. Tem um significado dentro daquilo. Tem uma condução Tem uma também, né? condução, tem um significado, tem um lugar, Isso. tá? Não é o lugar da droga e não é o lugar do remédio, Não, isso. né? Sim. Eu já acompanhei paciente que teve uma grande dificuldade de usar antidepressivo, que eu até achava que precisava, em terapia, e que a ayahuasca teve um lugar interessante, mas era feito num ambiente adequado, ritualizada, observada pelo mestre lá, pela pessoa que conduz, tanto é que ela não usava sempre, ele remarcava com prazo, e aí a gente trabalhava em terapia as experiências que eram despertadas naquele cenário. Isso, Tá? joia. Então, eu acho que tudo que você tenta pegar lá do lugar dele e trazer para o ambiente terapêutico da cura é um risco. É arriscado Tá? e porque foge a essas Foge bordas, né, que você está completamente. dizendo, né? As bordas da condução, do sistema, Sim. não sei, da disciplina espiritual que é trabalhada ali, né? E é perigoso. Tem um trabalho que eu não vou saber a referência, porque isso já tem um tempo, que eles fizeram, que eles observaram que o efeito terapêutico da ayahuasca estava relacionado ao número de vezes que a pessoa usava. Então, quer dizer, que a partir do número, que não era pequeno, gente, era tipo 500 vezes, era muitas vezes. Isso gerava um efeito terapêutico neurobiológico, tá? E aí, na época que a gente discutiu esse artigo, a gente discutiu o seguinte, tá, mas essa pessoa que usou isso tanto de vezes, ela esteve ligada a um sistema sagrado de relação com a ayahuasca por muito tempo. Então, é muito ingênuo a gente achar que foi o número de vezes que a pessoa usou. A Porque ela não substância, né? estava usando assim, hoje eu vou tomar um chá. Não era Isso. isso. O chazinho do fim do dia, não. Ela estava dentro de um processo de cura profundo, né? Sim. Gerenciado, conduzido. Então, assim, eu acho que eu particularmente espero nunca dissociar essas duas coisas.
Sim. Seja para mim, seja para o meu paciente. Sim, é delicado isso, né, Jussane? Mas, assim, é legal essa pauta, esse elemento aí, porque dá para a gente realçar duas coisas. Uma é, se a ayahuasca tem esse efeito, porque ajuda a pessoa na transcendência, então, do ego, não é? Então, assim, para além do ego, vai ter uma experiência, então, provavelmente, de morte e renascimento desse ego, que ela se desidentifica com esse ego, transcende isso, e aí tem toda uma modificação, transformação, inclusive, no sistema de crenças. Esse é um ponto. O outro ponto, eu acho que é ainda mais curioso, que é um negocinho aí que chama uma molécula que chama DMT. E o DMT está na base do ayahuasca como a substância ativa que causa o ayahuasca, DMT. Né? Tem até filmes, artigos, muitas coisas, documentários sobre o DMT. Interessantemente, se sabe que o DMT é uma substância que é secretada pelo nosso próprio corpo. Temos glândula especial para isso. E quando essa substância é secretada? Na hora da morte. Então, nosso próprio corpo secreta DMT, e que é sintetizado e tudo nas sinapses, aquilo tudo, na hora da morte. Ou em experiências de quase morte, então isso também acontece. Então, olha que curioso todos esses dois fatores que o ayahuasca, então, tem como uma espécie de, não sei, vantagem oportuna para que se use isso dentro de contextos, eu acho, né, concordo contigo, dentro de contextos apropriados, né? E isso só o ayahuasca tem, essa segunda, o DMT, né? Então, conseguem isolar isso, a pessoa pode depois tentar ter experiência só com o DMT e tal, mas assim, no contexto do ayahuasca, é bom lembrar que toda a circunstância, a liturgia, o ritual, né, a consagração, a sacralização da circunstância, isso é tudo muito importante. Né? E sim, tem efeitos, e vários artigos escritos sobre isso. Né? E que, interessantemente, faz com que reduza de uma maneira significativa a tendência ao suicídio da pessoa. Então, pessoal, alguma questão mais? Além da neuroplasticidade, gerando novos caminhos neuronais, a expansão da consciência traz experiências, insights e soluções. Ou caminhos e possibilidades. É isso aí. Tem um poema no livro tibetano do Viver e do Morrer, o Jussane, pessoal. É um livro muito bonito. Eu gosto muito da cultura tibetana, né? E aí os tibetanos eles têm dois livros muito importantes sobre a morte. Um é o livro tibetano dos mortos, é um clássico, é um manual realmente, é muito interessante. E tem um livro tibetano do Viver e do Morrer. Para quem tiver curiosidade, nesse livro tem numa página lá, tem uma espécie de um poema que chama Autobiografia em 5 capítulos. E, basicamente, eu não vou reproduzir aqui, se alguém quiser, pode anotar aí para pensar. Autobiografia em 5 capítulos. Né? Basicamente diz assim, olha, nessa rua tem um buraco. Então, assim, não importa que horas você pega essa rua, não importa o dia que você pega essa rua, não importa como você pega essa rua, não importa de que lado da rua você vá. Nessa rua tem um buraco. Né? Então, a ideia do que estamos falando aqui, de que essas experiências em estados não usuais de consciência podem trazer para a pessoa, é a possibilidade de mudar de rua. Inclusive, no nível neurofisiológico, a possibilidade de mudar esses caminhos neuronais. E que acontece nessas experiências. Que foram descritas, por exemplo, pelo Maslow como peak experiences. Né? Assim, experiências de pico, experiências culminantes. E que, de alguma maneira, daí está a importância em se ajudar a pessoa a ter esse tipo de experiência no consultório, não com substâncias, embora isso está em andamento, viu, Jussane? A pesquisa com os psicodélicos, e inclusive o DMT ou o próprio MDMA, né, está acontecendo. E Goiânia tem um lugar muito bonito nisso, o Álvaro, o Jardim, a Dora, a esposa, eles estão aí coordenando a pesquisa no Brasil, eles junto com o doutor Eduardo, né? Que seja, mas essa experiência ela pode ser vivida nesse momento da morte. Então, seja a pessoa tenta suicídio, ela quer passar por isso. Então, vamos ajudar com segurança,
por exemplo, com técnicas de colchonete, sem substâncias, né? Para que a pessoa experimente isso e, de repente, ela pode sair dessa experiência lá no seu consultório, realmente com outra vislumbre da cena toda, né? Então, andando por outro caminho, gerando um novo caminho. Então, a autobiografia em 5 capítulos, que está no livro Tibetano do Viver e do Morrer. Se alguém tiver curiosidade, é curto, mas só para dizer, olha, isso que nós aprendemos até hoje, de certa forma, assim, tem um buraco nessa rua, assim, tem um gap aí que a gente não vai conseguir, esse nosso estilo de vida, principalmente como está cada vez mais indo, tem esse buraco aí, então a gente precisa de mudar de rua. É isso. Jorge, você está aí? Jorge foi dormir, gente. Goiânia, Largou a gente terra aqui. Terra chamando Jorge. Alô, QAT, Jorge, QAT, tá em QAT? O Jorge não poderá encerrar. Ah, tá. Ok. A Lohane acabou de avisar aí, Jussana, que devido a questões técnicas. Eu fico com esse buraco no meio da rua aí que eu achei fantástico. Deixa Isso, o então povo, deixa com o vazio, deixa com o buraco, né? Deixa com o espaço, deixa com a fresta. Isso. Exatamente. E a gente que aguente não ter as respostas todas, né? Nem isso. todas as perguntas. Exatamente. E podemos lidar com isso. A gente pode lidar com isso. Então, grato, Jussane, grato a todos que ficaram aí, grato ao Jorge, né? Inclusive, olha que interessante, Jussane. Eu, no meu tempo de faculdade, há 20 anos atrás, aqui na Católica, que enquanto eu era católica, não era PUC, eu me lembro bem que eu fui fazer um trabalho sobre suicídio. O primeiro trabalho que eu fui fazer sobre suicídio na minha vida. E adivinha quem eu fui consultar, né? Eu não sei nem se ele lembra. Adivinha quem eu fui consultar para ajudar aí o grupo? Mauro, né? Não, o Jorge. Não, o Jorge? Sim. O Mauro, ele foi meu supervisor em análise energética, já depois na fase clínica mesmo, e depois que eu saí da faculdade, fiquei anos tendo supervisão com ele, né? Mas para fazer o trabalho de suicídio, eu fui até o Jorge, né? E que convidou essa semana para falar sobre isso. Eu não sei nem se ele lembra disso. Então, grato, Jorge. Fantástico, grato, Fanny. Tchau para vocês. A todos vocês. Durmam bem. Isso. Tchau. Até a próxima. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia,